Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nós estaremos com todo prazer aí ajudando os irmãos, ministrando a palavra do Senhor, ministrando aí congressos, seminários de escola bíblica dominical, também trabalho sobre missões, família, evangelismo, missão nos lares, escatologia, escola bíblica de obreiros e também os cultos de vitória, de milagres, de libertação. Nós sempre oramos também por curas. Jesus tem curado centenas de pessoas e Jesus tem salvado aí milhares de pessoas. Então nos convide, nós estaremos aí com todo prazer. E o telefone, você vê aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Meu e-mail, henriquelhas@hotmail.com. Nós estamos estudando nas revistas ACPAD, adultos, com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente ali em Curitiba, Paraná. Nós estudamos na lição 1, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. E hoje vamos estudar aí a lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, de onde vem essa ideia de pregar o Evangelho aí por todas as culturas diferentes, por todo o mundo, por todas as nações, as etnias? Então, a ideia vem do próprio Deus. Teve início no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no período em que foi escrito, e continua até hoje e vai continuar enquanto houver alguém da raça humana na Terra. Textuário da lição, Gênesis 17:4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Então veja, olhando para o lado material, o que nós entendemos? Entendemos que Abraão, que foi depois chamado Abraão, seria então o pai de multidão de pessoas. Mas espiritualmente falando, todos aqueles que são justificados pela fé, a mesma fé que Abraão teve, então são filhos espirituais de Abraão. Então todos nós que ao ouvirmos o Evangelho, nós tivemos fé naquilo que ouvimos, aceitando então a Jesus como nosso Salvador, Senhor. Então, todos nós somos essa multidão de povos que são descendentes espiritualmente de Abraão. Veja Romanos 4,16 que diz: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. A verdade prática diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então veja, o amor de Deus derramado em nosso coração é que nos impulsiona, nos move a amarmos as pessoas de tal maneira que nós somos capazes de deixar tudo para irmos ao campo missionário, para levar o Evangelho a outras pessoas. Para isso, nós temos que entender a urgência da pregação do Evangelho a todos, a urgência da salvação de todos, a urgência da vinda de Jesus Cristo e nos dispormos, nos entregarmos totalmente nas mãos desse Deus maravilhoso que ama tanto as pessoas, que faz de tudo para que elas sejam salvas. Eu estive no campo missionário, onde, pela graça de Deus, abrimos 8 igrejas, que estão todas construídas. Dentre essas já tem uma que é já bem grande, né? Já tem várias congregações, inclusive uma das congregações já virou campo também, para a glória de Deus. Mas quando eu fui para o campo missionário, eu deixei um emprego de 10 salários mínimos, uma posição de gerente de uma grande empresa,
Saí com meus filhos, 3 filhos pequenos, bem novinhos, vendi tudo que eu tinha, casa, com os móveis todos, inclusive foi aí uma condição que eu coloquei para sair para o campo missionário. Eu disse para Deus que se Ele me usasse para curar as pessoas, para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, serem salvas toda vez que eu pregasse, então eu iria ao campo missionário. E também outra coisa que eu falei com Deus, que eu queria que alguém comprasse a minha casa com todos os móveis que existiam dentro dela. E Deus mandou a pessoa comprar a casa com todos os móveis. E todo lugar que eu ia pregar, Ele salvava, curava e batizava com o Espírito Santo. Então essa foi a confirmação. E eu fui para o campo missionário. Em 1 ano e 3 meses apenas, eu abri 7 congregações, pela graça de Deus. Olha só, nesse 1 ano e 3 meses, ganhamos 630 almas. Depois estive ainda em outra cidade pregando, onde abrimos outra igreja, que virou esse campo hoje, que tem aí 8 congregações. Então veja, é o trabalho feito na orientação de Deus, na entrega total a Deus e entendendo a urgência de Deus na salvação das almas. É o amor de Deus. Nós temos que entender que Deus ama tanto as pessoas, que Ele é capaz de fazer qualquer coisa para que as pessoas sejam salvas. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 12, de 1 a 3, 17, de 1 a 8. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Então veja que existem 2 promessas, uma material, visível. Então é só os descendentes de Abraão, que passou a se chamar Abraão, e é bom colocar um H aí, que esse H vem do nome de Deus, né? Então Abraão teve filhos, netos, bisnetos, tataranetos, até chegar onde? Paulo explica isso, né? Escrevendo aos Gálatas, ele fala: e ao seu descendente, que é Cristo. E Cristo, Salvador de todos nós. Então existe uma promessa material aí da família de Abraão, que passou a ser Abraão, né? E dessa família, então, é que veio nascer Jesus Cristo. Então, uma família inteira aí, sendo povos, multidões, né? Até chegar em Jesus. Todos com o mesmo sinal de aliança, a circuncisão. Agora, espiritualmente, então, todos aqueles que foram justificados pela fé, porque Abraão foi justificado pela fé. Então, todos que são justificados pela fé, espiritualmente falando, são filhos de Abraão. Então, a multidão de povos, nações, né, etnias aí. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a natureza missionária de Deus.
Tópico 1, subtópico 1, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão, Gênesis 12, 1 a 3. Tópico 1, subtópico 2, a missão como atividade de Deus no mundo. Tópico 1, subtópico 3, o nosso modelo missionário. Tópico 2, amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Tópico 2, subtópico 1, o amor de Deus. Tópico 2, subtópico 2, a redenção no Antigo Testamento. Tópico 2, subtópico 3, a redenção no Novo Testamento. Tópico 3, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Tópico 3, subtópico 1, um Deus missionário. Tópico 3, subtópico 2, a escolha de Israel e sua missão. Tópico 3, subtópico 3, a escolha da igreja. Então, vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando essa maravilhosa lição. Vamos ver a introdução da lição que diz: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Então, quando falamos transcultural, quer dizer que vai passar para outra cultura. Então, nós podemos, até dentro do Brasil, fazermos missão para povos de outras culturas, né? Nós temos dentro do Brasil índios, nós temos japoneses, chineses, venezuelanos e vai por aí afora. Vários povos diferentes. E mesmo os brasileiros, veja que os regionalismos são muito grandes no Brasil. A diferença de povos que moram no sul do país para povos que moram no nordeste do país, por exemplo, são imensas as diferenças, né? A cultura é completamente diferente, até o modo de falar, né? Muitas palavras que um fala, o outro não conhece. Então, dentro do próprio país, nós temos aí missão transcultural para fazer. Agora, existem as missões transculturais que vão atingir povos de outras linguagens, de outras nações, lá onde eles estão. Então, essa missão será realizada por pessoas que são enviadas pela igreja para pregar a outras nações, a outras etnias, a outros grupos de pessoas por todo o mundo. Então, Deus escolheu Abrão, que era chamado hebreu, né? E de Abrão é que veio, então, toda essa nação de hebreus, né, descendentes do hebreu Abrão, que se tornou Abraão. Depois vem, então, os israelitas, ou seja, todos os pertencentes à nação de Israel. E depois que eles foram deportados para a Babilônia e voltaram, então passaram a ser chamados os judeus. Desse povo nasceu, então, Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo é que nasceu a igreja. Então veja que todos os povos, nações, etnias foram abençoados por Deus e são usados por Deus para transmitir o Evangelho, para transmitir a palavra de Deus, para transmitir a presença de Deus a todos os povos, todas as nações, todas as etnias que existem. Então todos têm o quê? A mesma base para fazerem missões, que é o amor de Deus. Deus ama a todos indistintamente e quer que todos sejam salvos. Se você quer ter certeza que é todos, veja aí 1 de João 2:2. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E esse todo mundo aí, esse todo, não adianta ninguém querer lutar contra ele. Todo aí quer dizer todo mesmo, todos os seres humanos que existem. Deus quer que todos sejam salvos. E aí para nós é simples entendermos, né? Quando falamos, por exemplo,
1 Timóteo 2, 5, diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é bem simples entendermos essas coisas, mas aí tem um povo calvinista que querem porque querem dizer que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Eu não sei nem por que esse povo prega o evangelho. Porque se para eles todas as pessoas não podem ser salvas, não precisavam então nem pregar o evangelho, já estão salvas mesmo. Então, para nós que conhecemos a verdade, o evangelho verdadeiro, sabemos que Deus ama a todos, quer salvar a todos, e nós devemos pregar o evangelho a todos os seres humanos. Tópico 1. A natureza missionária de Deus. Subtópico 1. A natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Gênesis 12, 1 a 3. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Hebreus 11, 8. Junto com essa ordem veio uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que esta bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Veja Gálatas 3, 8 e 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gálatas 3, 16, 4, 4. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Então, quando Deus dá a ordem para Abraão, sai-te da tua terra, olha só, ele está indo então para outra nação, ele vai para outros povos, para outra região. Então já é um princípio que transcultural. Então Abraão e a sua fé em Deus vai ser transmitida em outros países, a outros povos. Então veja, aí já é uma obra transcultural, Já Deus transmitindo a sua presença, o seu conhecimento através de Abraão para outros povos, para as outras nações. E a promessa é que todos os povos, as nações do mundo seriam beneficiadas através, então, de Abraão. De que maneira isso aconteceria? Através de um descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Então, a pregação do Evangelho que fala de Jesus Cristo e o seu sacrifício por nós, da sua obra salvífica por nós, a transmissão disso a todos os povos é exatamente o cumprimento disso que Deus falou. Paulo diz em Gálatas 3:8: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então veja, o que é Evangelho? Boa notícia, notícia de salvação a todos. Veio então através de Abraão até que chegasse o seu descendente. Veja aí Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, quando Deus fala que a posteridade de Abraão abençoaria todas as nações, está falando de Jesus Cristo, que viria da família de Abraão. Em Gálatas 4:4, veja aí: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então veja, quando chegou a época certa, haviam ali as estradas romanas, Havia uma língua que era o grego falado em toda parte, havia ali paz em todas as regiões, com o Império Romano, havia possibilidade do Evangelho ser pregado a todo mundo. Então, nessa hora que Jesus nasceu, que veio ao mundo, era a plenitude dos tempos, era a hora certa, a hora de Deus. Ele trouxe o seu Filho, que veio ao mundo dar a vida por nós, morrendo por nós na cruz,
E quando nós pregamos a respeito disso a qualquer pessoa e essa pessoa crê, ela é salva. Então é simples dizermos que Deus é quem primeiro teve a ideia, então, de levar o evangelho a outros povos através de Abraão, depois o seu povo, descendente dele, depois Jesus Cristo, o seu descendente, e através de Jesus veio a igreja, e a igreja leva o evangelho a todo mundo. Esse é o plano perfeito de Deus. No tópico 1, subtópico 2, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Gênesis 17:1. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa, Gênesis 12:1, confere com 17:5 e 8. Aqui fica claro a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo, 2 Coríntios 5:19. Por isso, nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Então veja que o próprio Deus veio falar com Abraão, visitar Abraão, quando ele tinha 99 anos. Vem falar de quê? Vem falar exatamente da promessa do nascimento de um filho de Abrão, que agora passa a ser Abraão. Lembrando que esse nome sempre é bom botar o H, nas outras línguas tem o H, esse H vem do nome de Deus. O nome era Abrão, quando Abrão faz uma aliança com Deus, então o nome de Deus vem para o nome de Abraão. Então, dentro do nome de Deus, são as 4 consoantes. Então, o H, que é do Espírito Santo, vem então para Abraão. Ele passa a ser Abraão agora. Então, o H está aí, a presença do Espírito Santo está aí. Então, a partir daí, dessa família que vai nascer a partir de Abraão agora, que tem agora o Espírito Santo, é que vai nascer Jesus Cristo. Então, a partir daí vem a aliança, vem aí a circuncisão, que é o sinal da aliança entre Deus e Abraão e todos os seus descendentes. Veja que na aliança existe a troca de nomes. A partir daí Abrão passa a ser Abraão, com H vindo do nome de Deus, e Deus, toda vez que vai se apresentar a partir daí, se apresenta como o Deus de Abraão. Isso é aliança. Então vem o cumprimento da aliança com a terra, a possessão das terras de Canaã, que são dadas por Deus a Abraão. Agora tem as promessas também espirituais, que é o nascimento dos descendentes de Abraão, que é Jesus Cristo, vindo aí à igreja para pregar o evangelho a todos. Veja 2 Coríntios 5:19, que diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então veja que o homem estava afastado de Deus. Isaías 59:2, você vê que existe uma barreira, que é o pecado separando o homem de Deus. Então Jesus veio para retirar essa barreira, para nos reconciliar com Deus. Nós estávamos afastados de Deus, estávamos vendidos ao pecado, éramos filhos da ira. Então Jesus veio para remover essa barreira do pecado e nos levar, nos conduzir a Deus, nos reconciliar com Deus, nos fazer filhos de Deus. Tudo através de quê? Basta ouvirmos o Evangelho e crermos, passamos a ser filhos de Deus. No tópico 1, subtópico 3, o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Gênesis 3:9, Isaías 55:4.
Então veja, o modelo missionário nosso não é baseado em pessoas, assim como aí várias pessoas, John Wesley, né? Moody, tantos outros foram importantíssimos missionários, tiveram os seus projetos missionários maravilhosos, ganharam muitas almas, ganharam. Então existem aí vários homens de Deus que fizeram excelente trabalho, mas o nosso trabalho não é baseado neles, nosso trabalho é baseado na palavra de Deus, mostrando Deus missionário. Veja que o próprio Jesus Cristo foi enviado por Deus. Veja só, é um apóstolo, o enviado por Deus para nos transmitir a salvação de Deus. Quando Deus chama Isaías, ele está dizendo, eu estou te dando às nações. Eu estou te dando como testemunha para os povos. E assim são todos os profetas. Foram enviados por Deus. Deus deu a eles mensagens para pregarem aos outros. Veja bem, sempre é Deus que está em primeiro lugar nas missões. Ele que é o exemplo máximo de missões. Nós conhecemos missões principalmente através do apóstolo Paulo, né? Em Atos dos Apóstolos, que é mais assim um padrão bíblico então de missões. Como fazer, sair pregando o evangelho por toda parte, abrindo igrejas, colocando pessoas para dirigir essas igrejas, e nós vamos continuando abrindo igrejas por toda parte. Esse é o modelo missionário básico da igreja. Mas tudo vem de onde? Vem de Deus. Tudo começou no coração de Deus. Tudo vem por causa do amor de Deus para com todos nós. Nós vemos aí o exemplo de Jesus pregando a multidões. E vemos também Jesus pregando, por exemplo, a mulher samaritana. Jesus fazia missões. E aí, no caso da mulher samaritana, é uma missão transcultural. A mulher era samaritana. Ela não pertencia ao povo de Judá, o povo que era legítimo, judeus, descendentes de Abraão. E já era uma mistura Samaria. Nós vemos Jesus também libertando a filha daquela mulher Ciro-fenícia, olha aí, de outras nações. Vemos Jesus curando aí o empregado de um centurião romano, olha aí, missão transcultural. Então Jesus fez missão transcultural. Ele andou ali por toda parte, inclusive nas fronteiras, pregando a povos de outras nações. Então eu vejo que Deus é um Deus de relacionamentos, de intimidade com as pessoas. Ele fala conosco, ele nos ama realmente. Ele não é um Deus, por exemplo, como o Deus de Aristóteles, que era um Deus totalmente impessoal. Também não é um Deus como os judeus pregam, um Deus só para os judeus. Também não é um Deus hinduísta como Brahma, que é um Deus neutro. Também não é o Deus ausente do deísmo. Ele é o Deus Pai de Jesus Cristo, é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, é o Deus da igreja, é o Deus de todos nós. É o Deus que nos visita, que fala pessoalmente conosco. É o Deus que nos toca, nos abençoa, nos conduz, nos guia através do Espírito Santo. É o Deus que mora em nós através do Espírito Santo. Tópico 2. Amor de Deus. O princípio fundamental da história da redenção. Tópico 2. Tópico 1. O amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 de João 4, 8, 16. No Antigo Testamento, temos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio 33, 3. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Deuteronômio 7, 7, Oséias 11, 1, Malaquias 1, 2. E em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Deuteronômio 7, 9, Isaías 54, 5 a 10. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. João 3, 16. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é amor. 1 de João 4, 8 e 16. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Então veja, quando Deus cria o plano de redenção ou o plano de salvação, o que ele tem em mente? Qual é o plano? Para ele não existe passado, presente e futuro. Tudo é presente. Ele está olhando ali a humanidade toda.
desde o primeiro homem Adão até o último homem sobre a terra, lá no final do milênio. Então toda a raça humana, ele olha e ele vai ver o seguinte: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos merecem a punição pelo pecado, merecem a condenação, morte de cruz, serem lançados no inferno e depois no lago de fogo e enxofre. Então veja, Deus está olhando aqui todos, perdidos. Então ele cria um plano. Eu quero salvar a todos. Agora tem condição. Qual é a condição para todos serem salvos? Eu quero um homem só, em toda a raça humana, nesse período da raça humana sobre a terra. Um homem só, que nunca pecou. Então este homem que nunca pecou deve aceitar, pegar o pecado de toda a raça humana, em todas as épocas, sobre ele e morrer na cruz por eles. Então, a partir desse fato, desse feito, todo aquele que ouvir falar sobre isto e crer será salvo. Olha só, esse é o plano de Deus. Plano de redenção. Por quê? Redenção significa o quê? Comprar. Todos foram comprados pelo sangue de Jesus. Todos agora pertencem a Deus. Agora, desde que ouçam esse evangelho e creiam nesse evangelho. Desde que ouçam falar sobre isso e creiam, então serão salvos. Esse é o plano de Deus. Por que Deus fez esse plano? Porque Ele amou toda a raça humana, desde Adão até o último homem sobre a terra no final do milênio. Então Ele ama a todos, indistintamente, e quer que todos sejam salvos. Então o plano foi executado para que todos possam ser salvos. Em João 3,16 está dizendo: Deus amou o mundo todo, ou seja, os homens todos. De que maneira Ele amou? Ele amou a ponto de enviar o seu próprio Filho, já que na terra não tinha nenhum homem que nunca pecou. Ele envia o seu próprio Filho Jesus Cristo, que nasce aqui como homem, mas ele nasce concebido pelo Espírito Santo. Ele não tem o pecado de Adão dentro dele. Então ele nasce aqui. Agora, tem um homem na terra que nunca pecou? Tem, Jesus Cristo. Ele aceita levar sobre ele todos os pecados da humanidade toda sobre ele? Aceita. Ele aceita morrer na cruz no lugar de todos? Aceita. Esse é o plano, e o plano Jesus veio executar esse plano. E o Espírito Santo revela esse plano para nós crermos e sermos salvos. No tópico 2, subtópico 2, a redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos: resgate para a libertação de um escravo, Levíticos 25, 48 a 55. Recuperação de um campo, Levíticos 25, 23 a 34. Resgate de um macho primogênito, Êxodo 13, 12 a 16. Resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo 21, 28 a 36. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem, quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, Gênesis 48, 15, 16. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido, Êxodo 6, 6. Então veja, a redenção no Antigo Testamento sempre tem a ver com comprar, com preço, tem um preço. E o preço máximo exigido, qual que é? Sangue. Veja lá, se nós olharmos Levítico 25, é muito importante isso aí. Porque tinha o ano do jubileu. O judeu é dono da sua terra. E se ele empobrecesse, ele pegava e arrendava a sua terra para alguém rico. Então ele e a sua família iriam trabalhar para esse homem rico em troca de comida. Quanto tempo ele trabalharia? Quanto tempo a sua família trabalharia para esse homem rico, dando lucro para ele lá e vivendo ali apenas pela comida praticamente? Até o ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos. Nesse ano,
ele voltava a ser dono da terra com a sua família, não era mais escravo. Então veja só, se ele quisesse ficar livre disso, então ele tinha que fazer o seguinte, ele ia a um parente próximo e pedia ao parente para comprá-lo, para resgatá-lo, para que ele fosse dono da terra novamente. Então, esse parente iria a esse homem rico e diria para ele, quanto você quer por fulano e suas terras? Eu quero comprar. Então o preço era calculado de acordo com quantos anos faltavam para o ano do jubileu. Falta quantos anos para ele ficar livre? Ele já trabalhou 20 anos aqui na terra. E o jubileu vai acontecer daqui, vamos dizer, 30 anos, ou pode ser que daqui a 10 anos estava faltando só 10 anos para o ano do jubileu. Então calculava o preço. Quantos anos falta para o jubileu? Quanto eu ganho na terra por ano? Então calculava, e aí o parente próximo pagava, era feito um documento, e aí ele estava livre com a sua família novamente. Isso aí é que é a redenção. Olha aí, nós estávamos vendidos ao pecado, éramos escravos da ira, estávamos vendidos ao pecado. Olha aí, o que aconteceu? Jesus vem e ele se torna o nosso parente próximo, porque ele agora é um ser humano, em tudo ele se fez como nós, semelhante a nós, menos no pecado. Então agora ele pode nos remir, pode nos comprar. Qual o preço? O preço é o sangue derramado na cruz. Então ele paga o preço. Então nós agora somos comprados por bom preço, olha aí. Todos fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz. Essa é a redenção. Agora existem outras figuras da redenção, né? Deus diz, por exemplo, todo macho que nascer, então a família tem que comprar. Vai lá e vai colocar ali um animal no lugar do filho ali, doar aquele animal para resgatar o filho. Ou paga-se uma taxa, mas tem que resgatar o filho. Então sempre tem a ver com pagar por um preço dado. É como o escravo, né? Que está lá no mercado e ali a pessoa chega e olha, escolhe o escravo que quer e fala quanto é. Então o dono do escravo fala é tanto, ele vai e paga por aquele escravo. Então agora ele passa a ser dono daquele escravo. Agora, qual é o documento que existe provando que nós fomos resgatados, remidos, comprados por Jesus Cristo? É fácil. É só olhar para as mãos dele, os pés furados, o lado furado. Se Satanás algum dia dizer para você que você não é filho de Deus, que você não foi comprado, você diz para ele, vai lá, olha lá em Jesus, o documento está lá. As mãos furadas, os pés furados, o lado furado. Ele morreu por mim na cruz, ele pagou o preço, ele me comprou. Glória a Deus, aleluia. Que maravilhoso é o plano de Deus para nos comprar a todos para ele. Aleluia. No tópico 2 ainda, subtópico 3, a redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo, Efésios 1:7, Gálatas 3:13, 4:5. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Tito 2,14, Hebreus 9,12, 1 de Pedro 1,18, 19, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento, Hebreus 9, 25 a 28. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final do crente, Lucas 21, 28, Romanos 8, 23, Efésios 1, 14. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Então, no Novo Testamento, todos nós que ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho, como está em Efésios 1:13, então nós somos salvos, somos agora filhos de Deus. Mas, enquanto nós estivermos aqui na Terra, há ainda a possibilidade de nós perdermos a salvação. Se nós estivermos em pecado e insistirmos em continuarmos no pecado, vamos perder a salvação. Então, só é realizada completamente essa compra se nós chegarmos a estarmos com Deus para sempre, a Nova Jerusalém, morando ali com Jesus.
Então a compra foi efetivada realmente, porque tem gente que pode ter sido comprado, mas insiste em perder a salvação. Então a compra não foi concretizada. Por falta de Deus? Não, por falta daquele que foi comprado, que não quer saber do dono. É rebelde, né? Se rebelou contra o dono que lhe comprou. Jesus já fez tudo o que era preciso fazer, já pagou e é nosso dono, desde que nós estejamos em Cristo, desde que nós estejamos fiéis, fomos encontrados fiéis, santos e irrepreensíveis na presença de Deus para sermos arrebatados. Veja que é tudo dentro do amor de Deus para conosco. Então, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós, para que todos nós sejamos salvos. Então, aproveitemos essa salvação, conservemos essa salvação, lutemos o tempo todo contra o pecado, para que nós alcancemos essa vida eterna com Jesus Cristo para sempre, morando no céu, na Nova Jerusalém com Ele. No tópico 3, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Subtópico 1, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem, Gênesis 3,15, o dilúvio, Gênesis 6,13, a eleição de um povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel, Gênesis 12,3. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12,3. Então veja que Deus é um Deus missionário que trata com todos os povos da terra. Em Gênesis ele começa lá com Adão, aí vem o pecado de Adão, a queda do homem, a promessa da redenção através de Jesus Cristo, que pisaria a cabeça da serpente. Aí vem o dilúvio para exterminar na terra todos que estavam vivendo em pecado, começa uma nova geração através de Noé e sua família. Aí vem a Torre de Babel, que vai espalhar esses povos por todas as partes, cada um falando um tipo de língua diferente. Então tudo isso indica o quê? O juízo de Deus sobre o pecado e o amor de Deus para com a raça humana, fazendo de tudo para que eles sejam salvos. Mas sempre que há pecado, existe o juízo sobre o pecado, mostrando que Jesus levaria o juízo de nossos pecados sobre ele. No tópico 3, subtópico 2, a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Isaías 24:5, Jeremias 31:32. Por isso Israel foi levado para o exílio na Assíria, segundo de Reis 17, enquanto Judá posteriormente foi levado para o cativeiro em Babilônia, segundo de Reis 25, segundo de Crônicas 36. Então veja que Deus escolheu então os descendentes de Abraão, que primeiro eram os hebreus, depois passaram a ser conhecidos como Israel, quando tomaram posse da terra, e depois passaram a ser conhecidos como judeus, quando voltaram do exílio da Babilônia, e o território de Judá ali passou a ser, então, a nação de Israel. Então veja, esse povo deveria ser o povo exemplo para todos os povos da terra. E acontece que, na verdade, eles acabaram sendo. Por quê? Quando eles erravam, pecavam, estavam na idolatria, Deus vinha com juízo sobre eles. Quando eles se voltavam para Deus, se arrependiam dos seus pecados, Deus os abençoava. Então eles servem de modelo para nós, que nós olhamos e falamos assim, nós queremos ser abençoados ou amaldiçoados?
para sermos amaldiçoados, é só viver na idolatria, é só viver no pecado. Olha aí o Israel, olha aí os judeus. E se nós queremos ser abençoados, nós falamos, olha, basta adorar a Deus, basta deixar a idolatria, servir a Deus. E Deus abençoa, como fez com eles, toda vez que eles estiveram realmente adorando a Deus. Então serve de base para nós, né? Agora, eles mesmos acabaram pecando contra Deus, sendo ali levados cativos à parte norte para a Assíria e outras nações, espalhadas entre as nações. Vieram povos de outras nações morar ali, na parte norte de Israel. E os judeus, vendo isso, ainda não aprenderam e acabaram sendo também deportados para a Babilônia. Mas esse povo aí, Deus os trouxe de volta para que eles fossem os remanescentes, os últimos judeus sobre a terra. E eles estão aí. Agora, só vão ser salvos quando Jesus voltar. Depois de primeiro arrebatar a igreja, 7 anos depois, que 7 anos de grande tribulação, no final da grande tribulação, então o remanescente que será salvo, os últimos judeus sobre a terra. Aí verão Jesus descer ali no Monte das Oliveiras e serão salvos, e Jesus governará sobre eles 1000 anos. No tópico 3 sobre o tópico 3, a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu este ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou a incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Então veja que Deus sempre desejou que os povos gentios também fossem alcançados pelo Evangelho, que eles também fossem salvos. E aconteceu isso então através de Jesus Cristo. Veio então a salvação a todos ao ouvir o Evangelho, falando a respeito do plano salvífico de Deus, a respeito de Jesus Cristo dando a vida por nós. Todos aqueles que ouvem e creem também são salvos. Agora, quando são salvos, o Espírito Santo vem morar no crente. E o Espírito Santo vai impulsionar o crente a ganhar almas, a pregar o Evangelho por toda parte. Então a obra agora é uma grande obra do Espírito Santo, feita através dos crentes, de todos os salvos, a igreja. Então veja que o próprio livro de Atos dos Apóstolos, o nome correto desse livro deveria ser Atos do Espírito Santo através dos apóstolos e também discípulos de Jesus Cristo. Então a igreja nasce ali no poder, na unção do Espírito Santo, exatamente para pregar o Evangelho a todas as nações. Deus ama a todos e quer que todos sejam salvos. Então o Espírito Santo é que nos capacita, nos orienta, nos impulsiona, nos guia, nos conduz para pregarmos o Evangelho a todas as criaturas. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais desejo nós temos de ganhar almas. Então o Espírito Santo nos revela, nos mostra as nações, as necessidades que existem para todos os povos, para que ouçam o Evangelho e sejam salvos. Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. Então, nesta lição, vimos aí falar sobre Deus como o missionário, né? O Deus que ama a todos, que quer salvar a todos. Vimos que Deus usou então Abraão para desta família agora de Abraão nascesse então o descendente que é Jesus Cristo. E através então da obra salvífica de Jesus Cristo por nós, esse evangelho falando sobre isto, Deus deseja que seja falado a todas as pessoas, pregado, ensinado a todos,
para que todos sejam salvos. Todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Assim está registrado na palavra de Deus em 1 Timóteo 2. Então, esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos, como está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos, que todos se tornem filhos de Deus. Vamos orar. Se você ouvindo essa palavra, você deseja agora entregar sua vida para Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, morreu na cruz por nós e ressuscitou, você crê nisso? Você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora. Se você está doente ou está enfermo, você recebe a cura agora em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos agora dos seus pecados, pedindo perdão a Ti. Toma em Tuas mãos, Senhor, perdoa seus pecados. Abraça, grostível força, clarabico força, arabahana chute varunessei. E eu te abraço agora como meu amigo, como meu filho, eu te recebo agora e te dou o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Receba a salvação, em nome de Jesus. Todo aquele que está doente, está enfermo, receba agora a cura, em nome de Jesus. Solta essas vidas. Toca neles, Senhor, toca neles agora. Solta, em nome de Jesus. Receba a tua cura, receba seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Te pedimos aí, dê um like, se inscreva em nosso canal, divulgue esse link para outras pessoas, para outros também assistirem. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, também mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Meu WhatsApp está aí, o telefone 99951520454. Se você deseja nos ajudar, eu preciso muito da ajuda financeira sua para sobreviver. Tem que pagar aluguel, tem as despesas da família, de carro, de tudo, né? Supermercado, açougue, padaria, tudo. Então, nos ajude. Envie qualquer quantia para uma dessas contas. Aí está a conta da Caixa Econômica, está aí a conta no Bradesco e aqui Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva. Aí está o meu Pix, que é meu CPF, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.